Oi, meus amores, tudo bom? Boa tarde. Ai, que saudade que eu tava de vocês. Essa semana foi um pouco mais corrida, não consegui gravar tantos vídeos como geralmente eu gravo. Mas vamos lá, eu acho que eu trouxe um tema hoje que vai fazer sentido para muita gente, porque tem sido um questionamento e uma queixa comum na clínica, né, nesses tempos, principalmente nesses tempos de quarentena. Tem muita gente que está se deparando com a tal da história do vazio emocional. Tem muita gente reclamando desse vazio. Doutora, como é que faz? Parece que nada preenche, é uma angústia, é uma coisa que parece que dói até o peito. E aparentemente está tudo bem, mas eu não consigo me sentir bem. Aí eu como demais, compro coisas demais na internet, começo a discutir com quem está do meu lado, fico irritado, enfim, me perco, né, nessa experiência de sentir o vazio. Bom, vamos começar a raciocinar em cima disso, gente. Essa sensação de vazio, essa angústia existencial, essa falta de plenitude, é algo essencialmente humano. Isso é do ser humano. Aliás, nós temos exatamente essa falta para nós continuarmos vivendo. Porque se me falta alguma coisa, eu tenho energia para levantar da cama, eu tenho energia para estudar, eu tenho energia para trabalhar, eu tenho energia para conhecer outras pessoas, eu tenho energia para me movimentar, eu tenho energia para buscar, porque afinal de contas me falta. O dia que eu estiver completa, plena, não faz o menor sentido fazer todas as coisas que eu faço 24 horas por dia. Afinal de contas, eu já sinto tudo, certo? Eu já tenho tudo. Então, assim, né, de uma forma bem didática, esse vazio é do humano, é um vazio fundamental, fundante e essencial para que nós todos continuemos vivos. Vivos e com sede de viver, vivos e com sede de construir, de fazer, de atuar, de materializar, enfim. Então, isso é nosso. O que acontece é que talvez no último século, né, nas últimas décadas, principalmente, a sociedade e a cultura têm colocado tanta coisa na vida da gente, sabe? Tem criado tantos dogmas, tantas necessidades dentro de nós, necessidades de ter coisas, necessidades de ser coisas, necessidade de sentir coisas, de viver determinadas situações, de ter determinados bens. São tantas as informações, são tantas as necessidades criadas pela nossa cultura atual, pela nossa sociedade atual, que no momento onde de repente a gente não está num contato tão direto com tudo isso, como por exemplo o que está acontecendo com a quarentena, eu me dou conta de que nada daquilo me preenche. Eu me dou conta de que por mais que eu faça, que eu trabalhe, que eu compre, que eu ganhe, que eu viva, que eu conheça, que eu fale, blá 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 blá, na hora que eu preciso de mim, na hora que eu preciso ficar quieta na minha casa, numa quarentena e me sentir bem, me sentir em paz, eu não consigo. Por quê? Porque eu me dou conta de que aquelas coisas todas que eu me arrebento para conquistar não preenchem o meu vazio. Não são, no fundo, a solução dos meus problemas, não são as respostas das minhas perguntas, né? Então, muita gente fica mesmo à beira de um desespero, à beira de um transtorno de ansiedade, à beira de um transtorno depressivo, por se dar conta disso. Por se dar conta que não são as coisas que nos preenchem. Quando a gente sente essa falta, a gente não está sentindo falta de coisas. A gente está sentindo falta de transformações. E as transformações, elas não dependem necessariamente das coisas. Elas dependem muito mais de uma postura interior. Gente, a vitimização é muito mais uma questão de postura do que de fatalidade. E nós temos uma tendência terrível de caminharmos para essa vitimização. Né? Eu tô assim por causa da quarentena, eu tô assim porque eu fui demitido, eu tô assim porque o fulano não me ama, eu tô assim porque eu não sou tão magro, tão gordo, tão loiro, tão morena como eu queria.
não tem o menor sentido isso, não é isso o que vai responder às suas angústias. Você responde às suas angústias na medida que você se transforma. E como a gente se transforma? Como o ser humano se transforma? O ser humano se transforma na convivência com o outro, na troca com o outro, nos movimentos solidários, na empatia com o outro. É nessa troca, é nessa reciprocidade, é nesse bate-bola com outros seres humanos construindo algo que nós nos transformamos. Essa é a transformação real, isso é o que realmente dá sentido. Então tem muita gente falando aí do tal do movimento minimalista, né? E ficou muito enfatizado essa coisa do tal minimalismo ser só uma questão de bens materiais. Então eu sou minimalista na medida que eu tenho poucos sapatos, poucas roupas, consumo pouco, vivo com menos móveis. Tá, isso faz parte. Ter menos coisas obviamente vai gerar com que você tenha menos necessidades materiais, então claro que faz parte do movimento minimalista. Mas quando a gente fala do ponto de vista psicológico e emocional, quando a gente parte disso, o minimalismo engloba também essa questão das sensações, a questão da satisfação dos desejos. Nós estamos sendo criados, nós, nossos pais, nossos filhos, nossos netos, talvez até os nossos avós, nós todos fomos e estamos sendo criados a sentir que tudo o que nós queremos precisa ser satisfeito, e satisfeito na hora. Então, assim, se eu quero aquele amor, eu tenho que ter aquele amor. Se eu quero aquele carro, eu tenho que ter aquele carro. Se eu quero aquela casa, eu tenho que ter aquela casa. Nós não precisamos ter tudo. Nós não precisamos ter todos os amores, nós não precisamos ter todas as pessoas, ter todas as coisas, ter todo o dinheiro na hora e do jeito que a gente quer. Por quê? Porque não são essas coisas que na hora da verdade nos seguram, nos suportam emocionalmente. Volto a dizer, o que nos segura e nos suporta na hora da verdade é a nossa capacidade de servir e de transformar. Transformar as coisas, transformar a realidade, transformar a treva, o escuro, em luz. Transformar o problema em solução. A transformação nos enriquece. E o ser humano tem sim necessidade de transformação, mas não tem essa necessidade de satisfação de todos os desejos. Eu vejo as crianças, tem que deixar com o celular, tem que deixar no jogo, porque senão chora, senão faz birra. Gente, deixa chorar, deixa fazer birra. Como assim? Eu, mãe, entro numa angústia porque eu não sei falar não pro meu filho que tá passando 10 horas no joguinho do celular durante a quarentena. Isso não tem o menor cabimento. Que ele lide com o não, que ele lide com a frustração e que ele lide com a frustração desde já em se tratando de um joguinho do celular. Para que ele não enfrente frustrações mais pesadas quando ele estiver lá fora, adulto no mundo, tendo que lidar com emprego, tendo que lidar com questões familiares, questões de saúde, questões talvez muito mais importantes do que jogar ou não jogar durante determinado tempo, determinado joguinho no celular. Então, gente, minimalismo do ponto de vista psicológico, do ponto de vista emocional, é uma atitude, é uma ideologia, que não se trata só de ter menos coisas, mas de exigir menos coisas da realidade. Na medida que eu exijo menos, na medida que eu consigo conviver com alguns desejos e com algumas frustrações e entender que isso é natural, que isso é normal e que isso inclusive me engrandece, que isso inclusive me traz uma coisa de poética na minha existência, entender isso, compreender isso é extremamente libertador. Extremamente libertador. Eu não estou dizendo com isso que a gente tem que deixar de sonhar com as coisas. Não, existe inclusive aquele ditado, né? Mire na lua se quiser, não, mire nas estrelas se quiser a lua. É alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque a gente tem que ter as nossas ambições, as nossas metas, claro que tem. Mas isso não pode tomar conta do nosso universo íntimo, isso não pode virar o nosso Senhor, isso não pode transformar
drasticamente a minha qualidade de vida interior. Eu não posso ser escravo desses objetivos. Eu não posso ser escravo dessas metas. Eu não posso ser escravo desses desejos. Eu devo ser senhor desses desejos. E eu só sou senhor desses desejos quando, ao invés de olhar para o que eu não tenho, eu aprendo a olhar para o que eu tenho. Nós esquecemos da gratidão. Nós esquecemos de olhar para o que a gente tem. A nossa cultura ensina a gente sempre a ver o que a gente não tem. O relógio que a gente não tem, o tênis que a gente não tem, o namorado que a gente não tem, o carro que a gente não tem, a casa que a gente não tem. Mas e o que a gente tem agora? Será que eu estou olhando com gratidão para o que eu tenho agora? Será que a postura de gratidão com o que eu tenho agora não é, inclusive, um ingrediente essencial, fundamental, para que eu consiga criar mais coisas no meu presente, no meu futuro? Porque isso vai me dar esperança, porque isso vai clarear minha mente, porque isso vai me trazer energia, porque isso vai sintonizar o meu rádio com frequências mais harmônicas, mais empáticas com aquilo que eu estou precisando, com aquilo que eu estou querendo. Então, gente, vamos olhar com gratidão para o que a gente tem. Vamos valorizar o que a gente tem. Vamos parar com esse narcisismo, esse hedonismo de querer ter tudo e de não suportar nenhuma frustração. Frustração, dor emocional virou sinônimo de doença, de transtorno psiquiátrico. As pessoas não conseguem mais sofrer. Elas não sabem mais lidar com o sofrimento. Existe doença psiquiátrica? Existe. Eu sou psicóloga, eu lido com isso. Mas há uma linha, há uma cerca, um muro que separa o que já é um desequilíbrio químico, o que já é algo que realmente precisa de uma atenção médica, daquilo que é uma falta talvez de humanidade, uma falta talvez de educação, de psicoeducação, que é compreender que eu, como ser humano, tenho os meus vazios e que esses vazios é que me colocam sempre para frente. Aprender a discernir o que é essencial do que é excessivo. As pessoas não sabem mais, na maioria, eu falo assim, gente, generalizando, claro que tem inúmeras exceções, mas de modo geral, a gente perde o sentido de saber discernir o que é essencial, o que é prioridade, daquilo que não é, daquilo que é fútil, daquilo que a gente vive sem, daquilo que a gente pode tolerar, né? O que é essencial? Quais são as nossas prioridades? Será que a gente está sendo treinado? Será que a gente está sendo educado para conseguir ter esse discernimento, ter essa clareza? Quanto mais eu tenho, quanto mais opções eu tenho, quanto mais ofertas eu tenho, maior a tendência de eu ser indeciso, um ser procrastinador e um ser que não concretiza as coisas, né? Um ser que foge, um ser evasivo. Por quê? Porque às vezes são tantas as escolhas, tantas as nuances, tantas as possibilidades, que eu não consigo dar um passo à frente, que eu não consigo me responsabilizar, que eu não consigo me comprometer. Às vezes são tantas as possibilidades que eu tenho medo e me evado, me isolo, me esquivo. Então, o excesso não é legal, o excesso não é bom. A falta na medida do viável, na medida do saudável, excelente. Excesso não. Excessos nunca fizeram bem aos seres humanos. Por quê? Porque os excessos nos tornam pragas, nos tornam vírus do ponto de vista emocional, comportamental, mental, energético e nos descaracterizam da nossa humanidade. Por que nos tornam vírus? Porque se a gente só olha para o que está faltando, é como um vírus. Eu só quero mais e mais e mais, eu só vou me apossar das outras coisas, sugar tudo que tem ali, toda aquela energia que tem ali, e logo não vai me bastar, eu vou precisar de ter mais coisa. E a minha autoestima vai sendo pautada nas coisas que eu conquisto. E aí eu tô fadado a morrer infeliz,
Porque sempre vão inventar um relógio mais bonito, sempre vão inventar uma casa mais bacana, um carro mais legal, uma super viagem. Sempre. Esse tipo de necessidade, por conta do nosso contexto, da nossa estrutura cultural e social, sempre vai estar sendo criada e impingida em nós. Então, meu alerta, pais, mães, você que um dia vai ser pai e mãe, filhos, todos vocês que estão me assistindo, todos nós, e eu me incluo, vamos praticar uma postura mais minimalista. Vamos aproveitar, inclusive, a quarentena, onde a gente está tendo que olhar para dentro, porque nós estamos sendo, de certa forma, privados de tantas vivências e tantas situações, porque estamos em isolamento, né? Pelo menos acredito que a maioria esteja cumprindo a questão do isolamento social. Então, vamos aproveitar esse momento para discernir, para separar, para fazer faxina, mas não é faxina só no armário, é a faxina interna, é a faxina interna. E se dá conta de que a gente não precisa ter tudo, a gente não precisa ter todo o dinheiro do mundo, a gente não precisa ter toda a beleza do mundo, a gente não precisa ter todo o amor do mundo para ser feliz. Esse é o meu recado de hoje para vocês. Espero que provoque um pouquinho de reflexão. Se vocês quiserem conversar mais comigo, podem comentar aí embaixo, né, no chat, podem me mandar perguntas ou me procurar direto no WhatsApp que tá aí na descrição do vídeo, tá bom? Um beijo, tava com saudade. Bom sábado para vocês. Tchau, tchau, até a próxima.